Ah, agora foi. Aê! Nossa, que difícil, hein? Agora vai dar certo. É, Gente, então, não sei desculpa. desculpa aí, galera. Aqui acho que não sei se a internet tá ruim, né? É. E aí Ai, não apareceu a minha imagem. Que ah, bom mas que tudo deu bem, certo. agora deu certo. Então vamos lá, né? A Então, gente perdeu pessoal uns 20 entrando. minutos aí. É. Gente, o som tá Vamos, ok. Vamos vamos ver pro falando. pessoal aí se tá ok a imagem, o áudio. Tá Eu tudo acho que bem? agora tá ok, hein, Eduardo? É, que a gente tá sem fone de ouvido, né? É verdade. Então Eduardo, vamos lá. começa se apresentando pra gente, então. Fala um pouquinho da sua profissão, da Afro Kids, como surgiu a nossa parceria. Comece falando um pouquinho de você pra gente. Tá, então, a AFOKids, ela nasceu de uma grande necessidade de aparelhos ortopédicos mais leves, mais funcionais, na verdade, né? Que os que tem no mercado são aparelhos um pouco pesado e sem função, assim, né? Então, essa parte, houve um estudo na parte americana, né, que a gente trouxe de fora, o modelo Cascade DAFO, né, que é uma órtese dentro da outra, que são as famosas AFOs neurofisiológicas. Então, o que que é uma afo neurofisiológica? É uma afo que ela trabalha uma correção mais rigorosa, com calcanhar mais contido, né? Um aparelho mais leve, mais funcional, para a criança poder se locomover, né? Sim. A minha profissão é de ortoprotesista já há 20 anos que eu estou no mercado, né? Já trabalhei em várias empresas grandes aqui no estado de São Paulo e já tô com a Afro Kids vai fazer 5 anos, né? Mas no Olha, ramo eu já no ramo eu já estou uns 20 anos aí já, tá. fazendo aparelhos ortopédicos. Eduardo, enquanto você estava tentando conectar, eu estava explicando para o pessoal que já estava online que a gente tentou fazer uma live leve, sem muitos termos técnicos, para os leigos ter acesso também à informação, para a gente Sim, mostrar os diferentes tipos de órteses e levar. O nosso intuito é realmente levar informação a todos, né? sim. E aí, quem tiver dúvida, pessoal, pode mandar a perguntinha, mas a gente vai tentar responder no final, para a gente não perder tempo com isso. Pode ser, Eduardo? Pode, tranquilo. Eu acho que Tudo até bem. algumas dúvidas vão surgir conforme você for falando e mostrando. Vão surgir algumas dúvidas e Porque a a gente. gente, eu acredito que é muita informação para passar em pouco tempo, né? Então a gente faz outras lives. Tomara, né? Que dê certo. É, Ó, então, Eduardo, aqui as famílias, eu acredito que para você também tem muita dúvida do que é uma órtese. E muitos confundem com prótese e com um dispositivo de marcha também. Então explica para a gente o que é uma órtese. então, a órtese, ela é todo aparelho que faz correção, na verdade, né? Então, todo dispositivo que entra com correção se chama órtese, né? E prótese, na verdade, substitui. Então, a órtese, ela faz as correções, as alterações, né, de marcha, e a prótese substitui o membro, então. Então, sei lá, tem um amputado, cortou a perna, um membro superior, um braço, ela vai usar a prótese. A Sim, órtese é um meio de correção, na verdade, né? tá. Eduardo, hoje então a gente vai falar sobre as órteses de membros inferiores, né? Fala pra Sim. gente, mostra pra gente alguns modelos de órteses de membros inferiores. Tá, eu tô com alguns modelos aqui separados, e aí eu vou mostrar alguns modelinhos de órtese articulada, fixa, supramaleolares, SMO, palmilhas, tá? E vou falar um pouquinho sobre elas também, tá bom? Tudo bem. Então deixa eu pegar aqui. Então aqui, ó, vocês Opa. conseguem... Opa, saiu aí. Consegue ver aí, enxergar, pessoal? Sim, Então aqui é uma palmilha, né, de elevação de arco medial, né? Geralmente a gente usa aquelas palmilhas, ou pode ser de EVA, né? Ou pode ser essas de látex aqui. De látex são palmilhas de fibra de carbono, são mais inovadoras, né? Uma durabilidade melhor do que com a GVA convencional, que dura cerca de 3 meses, né? sim. Tá?
A gente tem uma órtese no CBL, que é como se fosse uma palmilha também, porém ela é de polipropileno para dar uma sustentação melhor de arco plantar, né? Um paciente que tem um arquinho mais desabado, porém ele anda perfeitamente, a gente usa essa órtese aqui de o CBL, né? A gente Legal. também tem uma. Eu vou falando, tá? Se tiver meio Tá. corrida aí, você avisa. O pessoal também pode falar aí. A gente tem uma SMO, né? Que é uma órtese para correção de tornozelo e elevação de arcos mediais também, né? Então, aquele paciente que não tem um controle de arco, que tem um pé muito plano, um paciente com síndrome de Down. Na verdade, a gente tenta classificar cada tipo de patologia um tipo de órtese, na verdade, né? Então, sei lá, um síndrome de Down, a gente se enquadra com uma órtese supramaleolar, que eles têm o arco bem desabadinho também, eles têm uma estrutura forte, né? E aí a gente entra com a órtese supramaleolar, tá bom? Sim. A gente tem as órteses fixas, né? Que são as neurofisiológicas, que essa daqui é o modelo Cascade DAPO, que ela tem uma órtese interna, como se fosse uma botinha, né? Eduardo, fala um pouquinho da diferença da órtese comum, da convencional, para a órtese neurofisiológica, que eu acho que essa é a Fala. dúvida que o pessoal tem. Falo sim. Eu vou falar então um pouquinho sobre essa órtese neurofisiológica primeiramente, tá bom? Tá Que é bom. uma órtese interna e outra para estabilizar 90 graus. Então, eu Uhum. tenho uma órtese como se fosse uma supramaleolar, só que ela é um pouco mais flexível, né? Que a gente Um cascade, consiga na ver, verdade. o cascade, que a gente consiga ver o calcanhar contido totalmente. Então, ela tem uma correção, eu não sei se vocês conseguem ver aí, ela tem uma correção de arco bem mais profundo, né? Uhum. Um alinhamento melhor de calcanhar, né? Para poder estabilizar o tornozelo corretamente. E essa daqui tem a função de estabilizar a 90 graus. Então, o paciente tem muita ponta de pé, né? Pisa muita ponta de pé. A gente usa esse aparelho aqui para poder apoiar melhor o calcanhar e ficar totalmente contido, na verdade, né? E são as órteses neurofisiológicas. São bem mais leves também. E com Fala um pouquinho da diferença do material, Eduardo, porque às vezes nós, como fisioterapeutas, chegam umas órteses muito pesadas, não está tão funcional para aquela criança ou para aquele paciente. Qual que é a diferença desse material mais pesado? O que você puder na falar. verdade, sim, na verdade, o material é um material importado, né? Que chama Uhum. PP, o polipropileno, né? Porém, ele é uma camada mais fina, na verdade, né? Então, a gente alinha melhor o calcanhar, o molde, e trabalha com material mais fino para poder entrar melhor no calçado e, e deixar essa parte de marcha melhor do paciente, né? As órteses convencionais que tem no mercado, ela tem um material mais rígido, mais duro também, e uma Uhum. espessura maior também, sei lá, 5 milímetros, 6 milímetros, que deixa a órtese totalmente mais pesadas e sem função, na verdade, né? Sim. Então, essa é a diferença. O material mais fino, o molde mais bem tirado, que a gente trabalha com atadura sintética, que tem uma correção melhor de calcanhar, de alinhamento, né? Uhum. Então, com isso, o calcanhar se posiciona melhor e tem como a gente dar uma correção melhor, Ok. né? Espero que estão escutando aí, o pessoal, pode acenar. Tá perfeito. Você pode continuar mostrando, Eduardo. Tem bastante Tá, coisa aí. então essa daqui é uma órtese neurofisiológica, né? Modelo cascade d'Apo, que é uma órtese dentro da outra. Então Uhum. a gente trabalha, tem uma correção melhor também no dorso do pé também, a gente tem uma correção, um alinhamento melhor de mediopé, retropé, né? E por isso que ela posiciona melhor o calcanhar. As órteses convencionais normalmente são uma órtese a 90 graus, né? Como se fosse essa com material mais rígido, porém ela não tem uma correção legal de calcanhar. Então, muitas vezes, chega a órtese aqui, ou mãe de paciente, falando, pô, Eduardo, eu uso órtese há 10 anos, 12 anos, e não tenho correção E não com a órtese que eu resolve, uso. né? E não resolve, porque, na verdade, o pezinho da criança fica nadando dentro da órtese sem função alguma, na verdade, né?
Então, o que acontece? Eu digo sempre que uma órtese boa é uma órtese que deixa vermelho o pé, né? Porque o que acontece? Às vezes, essa parte de anatomia, de correção, fica vermelho o pezinho de princípio, por quê? Porque a órtese está fazendo a função dela, entendeu? Então, está fazendo a correção que tanto necessita, né? E as hortas convencionais, você coloca o pé fica meio que nadando aqui dentro, sem correção alguma e sem função, né? Então, o pé acaba desabando, né? Acaba acontecendo um monte de Acaba deformidades. não corrigindo, na verdade, né? Exatamente, acaba não corrigindo, né? Fica usando a horta, a mãe fala, não, tá beleza a horta, mas a horta está sem função, na verdade, né? Eduardo, aí entra um parênteses que a gente tem que prestar um pouquinho atenção, né? A órtese pode ficar um pouquinho vermelha pelo contato, mas se insistiu criar uma ferida, alguma coisa, antes de criar uma ferida, se ficou muito vermelho, a gente tem que interromper o uso já, né? Na verdade, vermelho, em alguns pontos, vai ficar por causa da correção de calcanhar, de tornozelo, de elevação de ar. Estrutura óssea, né? Exatamente, do alinhamento biomecânico do paciente, na verdade. Então, é normal ficar vermelho. O que não é normal ficar vermelho são saliências ósseas. O que são saliências ósseas? São os pontos principais que machucam na órtese, que são o quê? Os maléolos, né? Às vezes machuca, o navicular machuca às vezes, o calcanhar também às vezes machuca, né? Quando começa a machucar assim, vamos supor, ficar vermelho e não sair a marca da região, é que a órtese está machucando. Aí, no caso, tem que suspender o uso e levar para o fisioterapeuta que fez o molde, ou para, no seu caso, da AFA. Isso, daí a gente tem que ver o que está acontecendo para poder aliviar esses pontos de pressão, tá? Mas é claro que a gente tem que abordar também o tempo de uso, né? Sei lá, às vezes a mãe está 2 anos com a órtese, o paciente já está gigantesco, então tem que trocar o aparelho, né? O aparelho geralmente ele dura em média 1 ano, 1 ano e 2 meses, ou 6 meses, depende muito da patologia do paciente. Tem criança que troca aparelho em 5 meses, como tem mielomicrocele que troca em 1 ano e meio, 2 anos. Então, essa parte de avaliação... essa parte de avaliação tem uma vida útil, né? Exatamente, tem uma vida útil e vocês, fisioterapeutas, têm que ficar cientes e ficar observando também qual que é o prazo que tem que trocar a órtese, né? Que varia de 6 meses a 1 ano e 2 meses, não sei, dependendo da patologia do paciente. Eduardo, as famílias vêm com muita dúvida também da órtese articulada. Qual articulação usar? Uma convencional ou uma Tamaraki? Você tem alguma aí para mostrar para a gente? Tem, eu separei algumas aqui. Legal. Essa daqui é uma órtese articulada convencional mesmo, que é com o próprio material, né, com polipropileno. Né? Então, aqui é uma articulação que a gente usa o mesmo material, né? Então, ela articula normal, porém, ela não tem um efeito chicote, mola, que a gente chama, né? Uhum. Que a Tamaraki proporciona isso, o efeito mola, na verdade. Né? Essa órtese geralmente é usada com um paciente que já está com uma evolução melhorando a marcha, aos poucos, então ele está trocando de uma órtese fixa. Controle, né? Exatamente, então está com a marchinha ali, então está trocando, passando de uma órtese fixa para uma órtese articulada, né? Então, vai dar o suporte, vai dar o alinhamento perfeito, vai dar a dorsiflexão que o paciente precisa, porém, não é como a Tamaraki. A Tamaraki já é um dispositivo que auxilia melhor a criança a poder se locomover melhor, brincar, sentar, subir escada, ter uma vida ativa melhor. Então, geralmente a gente indica a Tamaraki para um paciente que já está com um quadro mais evolutivo, com uma marcha melhor, com andando melhor, na verdade. Então, aí a gente indica a Tamaraki, né? Que é uma articulação importada, americana, ela é um pouco cara, né? Mas o resultado dela é muito satisfatório, assim, na parte de reabilitação. Essa órtese articulada, a gente tem a opção de bloquear também. Porque o que acontece? Às vezes a gente pode bloquear e deixar ela fixa. Né? Então, a gente deixa ela fixa e, claro, o
quadro do paciente melhorou, vou tentar articular. Daí a gente desbloqueia para poder articular, para não poder comprar dois aparelhos, né? Sim. Às vezes o paciente leva um tempo para se adaptar à articulação também, né, Eduardo? É importante esperar esse tempo antes de pedir para destravar ou trocar, algo do tipo, né? Sim, a gente tem que ir aos poucos, na verdade, né? Ver como que o paciente está evoluindo, né? A parte neurológica dele, para ver se ele está aceitando, né? De trocar uma órtese fixa para uma órtese articulada. Às vezes tem encurtamento também do gastrocnêmio, e a gente tem que manter uma fixa, porque às vezes tem muita extensão, para poder dar uma extensão melhor nos joelhos, a gente usa uma fixa, na verdade, né? Para não cair muito em crouch. Entendi. Eduardo, eu acho legal a gente passar um pouquinho da informação de respeitar a anatomia do paciente, porque às vezes as famílias acham que, por exemplo, um paciente que tem um equinovaro, tem um pé torto e caído, né? Para todo mundo entender. Então, eu não vou fazer, como eu tiro molde aqui, eu tento respeitar a anatomia do paciente, mas eu não posso forçar a ir além disso. Então, por exemplo, às vezes vem uma órtese que não vem certinha 90 graus, mas é importante falar, então, que está sendo funcional daquela forma, que cada um é individual, né? Sim, a base para fazer um bom aparelho, a base de tudo é uma boa indicação e uma boa avaliação do paciente, né? Então, você vai ver o paciente, vai ver como é que ele está, se ele tem algum tipo de comportamento, vai ver se ele tem algum tipo de deformidade na hora de tirar o molde, vai ver se o paciente aceita algum tipo de correção. Então, tudo essa parte de avaliação, digamos que é uns 80% para uma órtese ficar bem adequada para cada tipo de paciente, na verdade. É claro que toda órtese, na verdade, é um aparelho totalmente feito sob medida, assim. Então, Então, o não segredo é adianta. o molde, né? Exatamente, o segredo está no bom alinhamento de molde, na tiragem de molde. Então, assim, não adianta eu pegar esse aparelho aqui, né, e colocar lá no Facebook lá e sair vendendo. Ó. Nossa, é Número importante 20. falar disso, Eduardo, porque às vezes elas não têm a consciência e elas até têm uma boa intenção e doam a órtese ou vende a órtese. E é importante, então, a gente frisar que a órtese é individual e ela é feita sob medida, que ela não vai dar certo em outra pessoa, né? Exatamente, é um aparelho totalmente feito sob medida, assim. Toda a parte de anatomia, de correção, é feito para aquele tipo de paciente. Não adianta eu falar, Eduardo, eu tenho uma órtese número 24, bonita aqui, eu vou postar no Facebook vendendo, entendeu? É claro que os aparelhos ortopédicos são bem caros, assim, a mãe também às vezes não tem condição de comprar e ela busca outro meio de adquirir um aparelho, né? Só que da forma que ela acha que está resolvendo, está entortando a perna do paciente mais, está criando uma certa deformidade com o paciente. Então, isso não é muito válido. O certo mesmo é tirar o molde do paciente, tirar as medidas e fazer um aparelho totalmente feito sob medida para cada tipo de paciente, né? Eduardo, digamos assim, já fiz tudo isso, já fui, tirei o molde, chegou a órtese e eu tô com dúvida se ela está adequada ou não. Como que eu sei se essa órtese está adequada para o meu filho ou para o meu paciente, por exemplo? Basicamente, quando você for tirar o molde e o aparelho chegar aí na clínica, o que acontece? Automaticamente vai encaixar perfeitamente no pé do paciente, assim. Então, o calcanhar vai ficar bem contido, automaticamente você vai ver a correção na hora, assim, sabe? Então, isso diz que uma órtese foi feita sobre molde e tá ok. Agora, uma órtese que está muito larga, a panturrilha do paciente fina, a órtese totalmente larga, sem efeito algum, sem os apoios que tanto necessita a órtese, você vai ver que é uma órtese padronizada que não tem efeito algum, entendeu? Então, uma órtese sobre medida automaticamente vai encaixar como se fosse uma luva, assim, na perna do paciente. Claro que respeitando a deformidade de cada paciente, né? Uhum. Eduardo, fala um pouquinho para a gente da órtese de reação ao solo, que não é tão conhecida como a AFO, por exemplo, e tem muita gente em dúvida. Reação ao solo, eu tenho uma aqui que chama híbrida, tá vendo? Uhum.
Essa órtese híbrida aqui, Mostra ela um ela tem, pouquinho mais de longe para o pessoal ver que ela prende ao contrário. Isso. ela tem, vocês estão conseguindo enxergar aí, tá tudo bem? Ó, então ela tem um apoio patelar aqui, tá vendo? Porque geralmente, quando um fisioterapeuta, um ortopedista ou um fisiatra prescreve uma órtese de reação solo, ele quer justamente bloquear esse apoio patelar, porque o paciente ele tem uma fraqueza muito grande, então ele cai meio em crouch, né? Ele faz a flexão de joelho. Então, por isso que tem esse apoio patelar aqui, ó. Né? Geralmente, quando o paciente que usa uma órtese dessa aqui está com o pé desabado, com os arcos já desabados, tem um certo peso também, porque não pratica um pouco de atividade, de ficar em pé motora, né? Uhum. E aí é um pouco difícil também de usar ela, de fazer adaptação de princípio, por quê? Porque é uma órtese que ela faz uma correção, ela dá uma extensão completa de joelho, né? Então, na cabeça do paciente, fazer aquele alinhamento de uma vez, ele fica meio que preocupado, fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, para poder ele se adaptar, é cerca de 7 dias, 10 dias, para começar a ter uma marcha legal. É claro que a gente tem que focar também se o paciente não tem muito encurtamento também do gastrocnêmio. Se ele tiver encurtamento do gastrocnêmio, que é um pé um pouco equino, essa órtese não vai dar muito certo. E aí a gente prescreve uma órtese fixa mesmo para poder fazer esse alinhamento melhor, né? Ok. Tá? Eduardo, a gente já falou um pouquinho sobre a vida útil da órtese, mas sobre a vida útil e um pouquinho da manutenção da órtese, por exemplo. Você falou que dura até um ano. Qual que é certinho? Eu tenho que fazer manutenção? Eu não tenho? Como que tem que fazer? Como tem que proceder? Tem, geralmente, algumas órteses têm a manutenção do quê? De troca de velcro, né? O EVA também troca, né? Que às vezes o paciente está no chão, às vezes rala no chão, corta, quebra, destrói o velcro e aí a gente troca, né? A gente aqui dá até um prazo aí de uns 3 meses para poder trocar esse velcro, porque às vezes com o desgaste natural da órtese, ele estoura, é normal, né? Mas ele aguenta aí toda a vida útil da órtese, que seria mais ou menos de um ano, não sei. É claro que depende muito da patologia do paciente. Tem paciente que vem aqui em 6 meses fazer uma órtese, como tem paciente que vem em 1 ano, 2 meses, 1 ano e 3 meses, né? É bem individual, né, Eduardo? Bem individual. E a parte de higienizar a órtese pode ser com um detergente neutro, o álcool 70 agora que a gente está passando por esse período, né? A gente passa um paninho aqui. Pode passar sem medo, Eduardo. Eu não vou estragar o meu aparelho. Como que tá? Não, pode passar por dentro, molha lá, borrifa lá o álcool lá, passa por dentro do EVA, pode limpar ela todinha. O que não pode é mergulhar numa água e colocar numa cândida, sei lá, né? Mas pode fazer essa limpeza. Eu acho legal também falar um pouquinho que não pode deixar a órtese no carro, no sol, porque a órtese, quando ela recebe calor, ela vai se deformar, né, Eduardo? E aí perde o aparelho, dependendo. Exatamente. A vida útil dela vai perdendo, né? Porque é um material plástico, né? Qualquer sol que penetrar na órtese, ela pode abrir também, como ela é um pouco fina também, pode tirar toda a parte de anatomia da órtese, né? Do véu também, a durabilidade pode diminuir, né? Mas fazendo um bom uso da órtese, eu acho que a durabilidade, assim, vai até o final do aparelho, na verdade, né? Legal, Eduardo. Acho que a gente conseguiu mostrar, né, a maioria das órteses de interior. Tem algo mais para mostrar? Tem essas partes aqui também que eu acho que eu não falei, né, do silicone, né? Isso. Quando se deve usar o silicone e quando se deve usar a supramalleolar mais rígida, né? Uhum. Eu só vou falar rapidamente aqui. Então, essa parte desse material, ele é um pouco mais rígido, né? Mais duro. Então, a gente usa ele... Deixa eu só te fazer uma perguntinha antes. Quando usar cascade? Quando eu coloco essa peça a mais ou não opto por não colocar? O cascade DAFO, geralmente, essa parte, essa órtese neurofisiológica, a gente usa com uma correção melhor. Uhum. Então, vamos supor, o pé está muito equino, está muito clonado, valgo.
Então a gente entra com esse aparelho para dar uma correção de princípio, né? Então a gente entra com esse aparelho mais rígido para poder fazer uma correção. Esse aparelho, o silicone aqui, geralmente a gente usa com um paciente que tem uma deformidade, que não aceita muita correção. Então a gente usa ele para poder dar um conforto melhor para o paciente, não ter atrito direto com polipropileno, com material. Então você vê, Eduardo, eu tenho um paciente que está com o pé muito pronado, está muito supinado, está um equilíbrio muito grande, só que não aceita a correção. O que a gente faz? A gente tenta corrigir o máximo e coloca esse material para poder dar uma base de conforto. Porque ele não faz correção. O que faz correção, na verdade, é esse daqui, que vai estabilizar o ângulo de 90 graus e para o calcanhar poder ficar contido, na verdade, né? Já esse daqui já tem uma correção de elevação de ar, como se fosse uma palmilha, na verdade. Na verdade, a órtese é uma palmilha, então a gente trabalha de acordo com toda a parte. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, ó. Você vê que tem um arco, né? Um arco bem cavadinho, o calcanhar totalmente neutro. Então, a órtese é uma palmilha, né? Então, a gente trabalha no molde essa palmilha e faz o aparelho ortopédico, né? Tem casos também que eu já vi também que médicos pedem palmilha dentro da órtese, né? Cada profissional pede uma coisa, né? Mas na verdade toda a correção que a gente faz no molde. Não tem necessidade de colocar a palmilha e fazer a correção na palmilha e dar um suporte de órtese. Então a gente trabalha bem esse calcanhar, esse médio pé, trabalha bem os artelhos, a abdutora de hálux, a gente usa bastante também. Então, na verdade, a base, uma afro seria uma palmilha longa, né? Entendi. Eduardo, eu vi uma pergunta acho que o Sidney fez uma pergunta, que ele gasta o tênis de um lado só. Então, para ele, o indicado seria, claro, ele tem que passar por um profissional, a gente não está aqui para falar de patologia, não está aqui para dar receitas de bolo. Mas nesse caso, ele perguntou se é indicado uma órtese e qual tipo seria. Eu acredito que seja uma palmilha para ele gasta só de um lado, né? Sim, claro que tem que fazer a avaliação, porque, na verdade, ele anda super bem. Então, ele não precisa de nenhum aparelho locomotor para fazer correção de calcanhar, de alinhamento. Então, ele não vai precisar de órtese, né? Então, na verdade, ele precisa de uma palmilha com uma elevação de ar, uma palmilha helicodal, alguma coisa que preencha e alinha melhor o calcanhar dele. Por quê? Ou ele pode estar pisando em valgo, ou ele pode estar pisando em varo. O que isso ocorre? Gasta um lado só do calçado, ou gasta outro lado do calçado, entendeu? Então, no caso dele, seria uma avaliação para usar uma palmilha ortopédica, né? Ok. Teve alguém também que perguntou por que a órtese se chama híbrida. Na verdade, essa órtese híbrida, ortos, toda essa parte é tudo do latim, né? Genovalgo, genovago. Então, vem tudo do latim. Então, que vem essa órtese híbrida. A órtese híbrida, na verdade, a reação solo, não tem um nome específico, um significado, assim, sabe? Reação solo, órtese híbrida. Na verdade, a reação solo, ela trabalha toda a parte posterior, então, né? Então, ela pega até aqui, ó, não sei se você já chegou a ver, eu não tenho uma aqui. Que é aquelas órteses da ACD, mais arcaica, né? Parece uma armadura. Ela pega todo o dorso do pé aqui. Então, um paciente que tem uma dorsiflexão muito grande, né, muito acentuada, assim, geralmente ocasionado por cadeira de... exatamente. Tem uma dorsiflexão com ângulo muito fechado. Então, geralmente ocasionado por cadeira de roda ou alguma coisa assim, eles usam essa órtese, reação ao solo, para quê? Para poder melhorar esse ângulo a 90 graus, para poder não atrofiar. Tem muito paciente que chega com esse ângulo totalmente fechado, né? Do dorsiflexão. Por quê? Ou a cadeira está mal posicionada, ou não está usando órtese, ou alguma coisa está acontecendo. E aí a gente usa essa reação solo para a perninha do paciente poder entrar, na verdade ela entra aqui, né? E vai fazer essa correção de 90 graus. Entendi. Tá? Agora, o nome específico, eu não sei te informar. Tá.
Aqui tem uma Porque, pergunta, qual a função da AFO neurofisiológica em paciente com PC? Diário de um guerreiro, Taylor. Eu acredito que eu vou responder essa. sim, A órtese neurofisiológica, ela é mais leve e funcional. Então, uma órtese, ela nunca vai ser indicada só para um paciente que tem marcha, por exemplo. Ela pode ser indicada para posicionamento. A neurofuncional, ela é mais funcional, o nome já diz. Então, aquelas órteses mais antigas, que são de material mais pesado, é uma carga a mais para o seu filho, para o seu familiar. A neurofisiológica, ela respeita a anatomia do calcâneo do seu filho, do seu familiar, ela vai trabalhar em cima da anatomia do que ele tem, então vai evitar a uniformidade, progressão dessa patologia, e de uma forma mais leve. Então, não vai ser um peso, igual antigamente era. Não dá para falar como que atua em cada patologia. Porque como a gente já falou na retirada do molde, cada caso é um caso, tem que ser avaliado, não só pelo físio, tem que ir para um ortopedista, um fisiatra, como o Eduardo falou. Então, cada caso vai ser um caso, tá bom? eu acho que a avaliação principal é a alma de uma boa órtese. É poder avaliar o paciente, qual é o tipo de órtese que ele vai usar, como que está a parte de marcha dele, se ele está ativo, se ele já usou órtese, qual que é o tipo de patologia também, né, na cadeia lá, que você pode falar melhor que você é fisioterapeuta, né? Sim. Então tem os níveis, né? Alguns têm a dúvida, Eduardo, de que órteses são usados quando o paciente anda. E não é só quando tem a marcha. É também para Não, posicionamento, para evitar uma deformidade, né? Então, igual ela exatamente. perguntou no PC, não tem como a gente falar, a gente não sabe como que ele tá, qual que é como que ele tá, as deformidades Na que verdade, tem. na verdade, não sabe o nível, né? Se é nível um, nível Sim. 2, nível 3, nível 4. Então, parte de uma boa avaliação, primeiramente, né? Para poder indicar o aparelho certo. A avaliação e acompanhamento, né, Eduardo? Porque muitas vezes o que a gente encontra aqui são famílias que viajam cidades longe, faz a órtese e nunca mais volta, não tem acompanhamento. E aí a criança cresce, essa órtese perde a Sim. função, começa a machucar, né? É, na verdade, na verdade, é uma equipe multidisciplinar. É o médico, é o fisioterapeuta, é o ortoprotesista. Na verdade, a gente conversa entre nós para poder dar uma boa evolução para o paciente, né? Uhum. Então, a base de tudo é tudo isso, né? Teve uma pergunta também, eu não lembro quem perguntou, mas em que você é formado? Explica um pouquinho mais, que eu acho que o pessoal não entendeu. Na verdade, a gente, ortoprotesista, a gente tem uma formação na verdade, tem um órgão maior que chama ABOTEC, né? Uhum. Então, é a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica do Brasil. Então, aí, dentro dessa associação, você precisa fazer 5 cursos para você pegar um certificado que você pode exercer a função, na verdade, né? E também tem que ter um período aí de, no mínimo, uns 7 ou 8 anos já na profissão, na área, para poder exercer a função de ortoprotesista, né? Mas a Uhum. minha formação é um pouquinho de tudo, eu falo, né? Porque a parte de biomecânica, que eu tenho formação no Senai, tenho formação na Unifesp, parte de anatomia. Então, é um pouco de tudo, na verdade, né, ortoprotegista. Porque quando a gente vai fazer a confecção de um aparelho, a gente tem que saber parte de medida, de alinhamento, de maquinários que a gente tem que usar. Então, é um pouco de tudo, na verdade. E tem uma formação também logística, no caso da empresa, né, para poder direcionar algumas coisas aqui. Ok. Acho que ficou respondido, Eduardo. Ficou? Então, tá bom. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma pergunta que o pessoal que passou batido, que a gente não respondeu? Gente, se a gente não respondeu a sua pergunta, pode perguntar de novo, que a gente tem uns Pode minutinhos. perguntar aí que a gente responde agora, né? Mas, assim, deixando claro que existe mais de 200 tipos de hortes, tá? O que a Sim, gente está mostrando hoje é só uma simples APO, na verdade. Então, a gente é. está um pouco só na APO, né? Mas existem tutores longos, coletes, e aí por diante, né? Na verdade, a gente entrou numa discussão antes do que mostrar, porque seriam várias lives, né? Na verdade, para falar Exatamente. de colete postural, que também é uma órtese, um óculos, gente, é uma órtese. Então, tudo Exatamente. que ajuda é uma órtese, né?
Então, tudo que corrige, na verdade, né, o aparelho locomotor se chama órtese, né? Então, tudo que permite uma biomecânica de correção chama órtese. Tudo que é amputado, que não tem o membro, chama prótese, Ok. né? Às vezes tem as perguntas, Eduardo, quanto que está uma prótese? Eu falei, não é prótese, é órtese, né? E, na verdade, eu falo afro porque é americano, né? E Uhum. chama afro, na verdade, a tradução significa órtese de tornozelo, né? De alinhamento biomecânico de tornozelo, né? Porque, na verdade, a órtese eu digo que é uma estrutura, é uma base, é como se construir uma casa e, sei lá, você está colocando a sapata, colocando a estrutura de um prédio para poder as coisas andarem melhor, tanto na fisioterapia, em alguma coisa. Então, a órtese, ela vai permitir você ter uma boa fisioterapia, deixar o paciente de pé, colocar no parapódio, parte de respiração melhorar, a parte sanguínea do Uhum. paciente melhorar, evitar luxações, escolioses, e aí por diante, que a gente pode estar falando. Sim. E na verdade, às vezes não é só a arte que vai corrigir. Às vezes, dependendo da patologia, dependendo do caso, vai precisar de uma tala de lona, vai precisar de Sim, mais aparelhos para corrigir essa estrutura, então, né? sim, ou até casos cirúrgicos também. Sim, claro. Porque Teve. O doutor Eduardo está perguntando quanto tempo na profissão. Só que eu não especificou se é eu ou se é você. Eu acredito que seja você, Eduardo. eu já estou há 20 anos na profissão já. Comecei com 18 anos, né? Trabalhei um pouco em alguns lugares aí. Eu vou fazer, já estou com 30 e alguns anos já, né? Não vou falar a minha idade, mas 20 anos que eu já estou na área já, Né? trabalhando com crianças, né? Na verdade, eu Sim, trabalho com adulto também, mas meu foco maior, meu carro-chefe, 80% é pediátrico, infantil. pediátricos. Eduardo, eu preciso ver aqui o tempo, mas eu acredito que a gente ainda tem. É, É, Teve alguém aqui que mencionou TO. Sim, as TO sempre são lembradas numa equipe multidisciplinar. É que a gente está falando mais de sim. membro inferior, né? E às vezes a Sim, gente. as TOs também são muito importantes também. Eu acho que eu não mencionei elas, mas elas têm uma participação muito grande em relação a membros superiores, a adaptação de cadeira e fazer órteses de membros superiores. Então, tem a parte delas também. Na verdade, TO, fisioterapeutas, ortopedistas, fisiatras. O paciente, na verdade, precisa de um pouquinho de cada, na verdade. A reabilitação nunca é feita por um só, né? É sempre uma Não, não tem equipe. como. Não tem como. Eu acho que não tem como. E nisso o paciente ganha, né, com essa multidisciplinar, essa equipe, né? Com certeza. Eduardo, eu acho que o pessoal não mandou mais perguntas. Eu gostaria de agradecer você por ter aceitado o meu convite. Eu sei que você está trabalhando com metade da equipe, em horário reduzido, que está uma É, loucura, né? mas Você pode falar até um pouquinho da entrega das hortas, que às vezes atrasa, como que sim. funciona. Geralmente no prazo é de 20 dias úteis, né? Uhum. Só que E agora está agora com o atrasando. Covid, Eduardo, como que está esse prazo? É, agora a gente está com uma margem de 45 dias, né? Porque a gente está atendendo bem reduzido aqui na clínica, né? Então a gente Uhum. está atendendo com algumas, como que eu posso falar, com máscaras, com tudo Os EPIs, certinho, né? com os IPIs, conforme a lei pede, né? Uhum. E o nosso atendimento está bem reduzido. Estou atendendo mais ou menos um paciente por dia, para não ter aglomeração, não ter muita gente. E logo, eu acredito que logo a gente vai sair dessa, né? Tomara. Que eu fiquei parado uns 20 dias, tive que fechar as portas. E estou voltando aos poucos, na verdade. Inclusive, você está Uhum. trabalhando até agora para poder entregar os aparelhos que já excederam um pouco o prazo, né? Mas meu prazo geralmente é de 20 dias úteis, né? Tá. Eduardo, então gostaria de te agradecer por ter aceitado o meu convite. Gostaria de agradecer a parceria aqui com a Interviva, tá? Muito obrigada. Vou deixar salva a live, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar esse feedback, vai ser importante para a gente, até para a gente pensar em mais Sim, informações, né?
Sim, que eu acredito que tem muita informação ainda para passar, né? E aí a gente pode proporcionar outras lives com, sei lá, outros tipos de aparelho, e aí a gente vai conversando, né? Foi uma live mais para a gente conversar com as mães, com os fisioterapeutas, Sim, para deixar alguma em ordem, né? Algumas coisas. sim. Gente, muito obrigada, então, pela presença de todos vocês, por acompanhar a É, gente aqui. E tomara que tenham próximas, né, Eduardo? sim, vai ter, se Deus quiser. Eu queria agradecer também o espaço também que você está me dando, a Interviva também, né? E muito obrigado a vocês aí, muito obrigado ao pessoal que está participando aí. Fica com Deus aí, que a gente possa sair dessas aí o quanto antes também, né? E Então se tá bom. cuida, né? Tá Ó, vai bom? ficar salvo aqui no Instagram da Interviva, gente. Da Afo Kids, na verdade, foi ele que me chamou, é. É, vai ficar na AF, Isso. E tá depois a bom? gente vai postar aqui no Instagram da Interviva, tá bom? Beleza, então. Então tá bom, hein? Encerra pra gente, Eduardo. Tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigado.